Estratégia de dividendos em dólar, né? Essa grande paixão dos brasileiros, receber aquele pinga-pinga mensal. Será que dá pra gente construir uma carteira de dividendos em dólar, recebendo moeda forte todos os meses? Ou ainda, será que vale a pena a gente seguir esse caminho de buscar dividendos recorrentes? Vamos discutir primeiro o que é o dividendo em si. Vamos discutir primeiro a realidade de uma empresa. Ela quer crescer, ela quer cada vez ser mais lucrativa e quando ela tem um grande patamar de lucro, ela tem algumas escolhas. Por exemplo, fiz lá o faturamento, sobrou bastante, paguei as dívidas e tem uma linha lá no balanço do lucro líquido. Eu sou o CEO de uma empresa, eu tenho que decidir o que fazer com essa sobra. Eu posso, caminho número 1, pegar essa sobra e reinvestir, né, um capex. Eu reinvisto de repente num projeto, em contratação de uma equipe para expandir, para inovar, pesquisa e desenvolvimento, ou eventualmente posso estar num momento de mercado onde não tenho muitas oportunidades e aí eu prefiro pegar esse dividendo e devolver para os investidores que estão investindo na minha empresa. Então, com isso a gente já consegue perceber algumas coisas. Frequentemente, uma empresa que paga muito dividendo é uma empresa que já não está visando crescer muito, porque crescer implica em investir, contratar mais gente, pesquisa e desenvolvimento, como eu já mencionei, novos produtos, investir em novas tecnologias, expandir para conseguir conquistar novos mercados. Eu preciso de dinheiro para crescer. Se eu pego esse montante e eu distribuo para os meus acionistas, talvez eu não esteja vislumbrando outros projetos de crescimento, talvez eu seja já uma empresa muito madura, que aí sobra dinheiro, jorra lucro, e aí eu posso me dar um luxo de ir devolvendo esse investimento para os investidores ao longo do tempo. Isso é muito importante da gente entender. Se a gente vai buscar dividendo, qual que é o perfil da empresa que vai me pagar esse dividendo de uma maneira saudável. Um outro detalhe que a gente tem que pensar sobre o dividendo, né? Ou até mesmo quando a gente vai falar do dividend yield, que é o quanto em percentual do valor daquela ação você recebe na forma de dividendos. Então, se uma ação vale $100 e ela te paga $10 ao ano no formato de dividendos, o dividend yield seria de 10%. Mas para fazer essa conta, veja que eu coloco ali na minha divisão o valor, o preço dessa ação naquele momento. Então, eu posso eventualmente ter uma empresa que tem um dividend yield muito elevado, não porque ela está pagando cada vez mais dividendos, e sim porque o preço dessa ação cada vez diminui. Então, de repente, a empresa até tem uma certa estabilidade de lucros, de faturamento, só que o preço dela só despenca. Então, aquele mesmo dividendo cada vez vai representar um dividend yield maior, só pelo fato da empresa estar despencando na bolsa, por exemplo. Então, não necessariamente um dividend yield bastante volumoso é um indicativo de que você está comprando uma boa empresa. A gente precisa ter isso em mente. Vamos discutir aqui alguns aspectos. Vou mostrar para vocês aqui uma tabela de empresas listadas nos Estados Unidos que tem ali um dividend yield bastante representativo. Peguei aqui os 10 maiores dividend yields entre as empresas listadas nos Estados Unidos. Primeiro ponto que chama atenção é: você conhece alguma dessas empresas? É alguma marca super conhecida, daquelas que normalmente a gente discute no dia a dia? Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, etc. Muito provavelmente você nunca ouviu falar de nenhuma dessas empresas, a não ser a 10ª colocada aqui, que é a XP, que sequer é uma empresa americana, ela é apenas listada em Nasdaq. Então, se a gente vai buscar os maiores dividend yields, se a gente olha só essa métrica, talvez a gente até compre uma empresa que a gente nem conhece, nem tem dado, não tem nem fundamento para amparar essa decisão de investir. Eu não posso tomar uma decisão de investir apenas pelo valor do dividend yield. Além disso, um outro ponto, dessas 10 empresas que eu estou mostrando para vocês, se a gente for olhar o tamanho de mercado, vocês vão reparar que a gente está falando de empresas, em média, muito pequenas. Tem algumas exceções, é claro, de algumas empresas que até chegam a ter um tamanho um pouco maior. Aqui a Icahn Enterprises, por exemplo, 7,5 bi de dólares em valor de mercado, mas vocês vão perceber que a maioria fica na casa de algumas dezenas de milhões, centenas de milhões, mas ainda configurando uma empresa que não é madura, não é imensa, não é muito representativa no mercado norte-americano. E mais um ponto que tem a ver com aquela questão da conta que a gente usa para chegar no dividend yield. Vocês vão ver agora a performance das ações dessas empresas ao longo dos últimos 12 meses, né? Portanto, um ano para trás. E vocês vão ver que a maior parte dessas empresas estão amargando quedas muito relevantes. A primeira colocada, a Medifast, que tinha um dividend yield de 35%,
ela cai nos últimos 12 meses 80%. Então a conta não parece fechar, correto? Eu invisto numa ação que desvalorizou 80%, mas eu tô feliz porque ela tá me pagando 35% de dividend yield ao ano, não fecha a conta, né? Opa, estou dando uma pausa aqui no vídeo porque eu quero te fazer uma proposta. Hoje, você sente que seus investimentos poderiam estar mais bem estruturados? Sente que a sua carteira de investimentos poderia e deveria render mais do que ela rende hoje? Você sente uma certa insegurança ao investir e fica com aquela sensação que pode ter investido em algo ruim toda vez que você investe? Se você disse sim para algumas dessas perguntas, eu tenho certeza de uma coisa: assinar a Finclass hoje pode mudar completamente a sua vida para melhor. Na plataforma da Finclass, além de você ter mais de 65 cursos de investimento com alguns dos melhores especialistas do Brasil e do mundo, você terá um diferencial que nenhuma outra plataforma de solução na internet te entrega. 2 carteiras recomendadas completas, criadas por profissionais e que te dizem exatamente onde investir. Uma dessas carteiras é destinada para quem quer chegar ao primeiro milhão mais rápido, nós chamamos de carteira de valorização. E a outra é para quem quer ganhar renda passiva com seus investimentos, nós chamamos de carteira de renda. Graças a essas carteiras, mais de 80% dos nossos assinantes sentem que investem com mais confiança e controlam melhor os seus investimentos. Mais da metade passou inclusive a investir mais todos os meses. E o melhor de tudo, todo mundo que segue as carteiras recomendadas já está conseguindo ver os resultados acontecendo. Então, quer investir melhor e já fazer isso em menos de uma semana? Clique no link da descrição do vídeo ou no QR Code que aparece na tela e invista com a ajuda da Finclass. É isso, espero que você aproveite. Agora vamos continuar com o nosso vídeo. Então, se você quer construir uma estratégia de dividendos, você precisa entender a qualidade daquele ativo primeiramente, né? Tô comprando uma boa empresa? Qual que é o faturamento dela? Quanto ela paga de dividendo? Esse dividendo é pago de uma maneira saudável e recorrente ou em cima de eventos que não se repetem no tempo? De repente uma empresa pagou um grande dividendo apenas em um ano por conta de um fator específico que não vai se repetir, mas você pode se encontrar uma empresa que é super sólida, tem bons fundamentos, é lucrativa e além disso ainda paga um bom montante de dividendos. Perfeito, aí a coisa começa a ficar mais interessante se você busca essa renda em dólar, esse pinga-pinga através de dividendos. Então agora que a gente discutiu um pouquinho o que é o dividendo, o que leva uma empresa a pagar dividendo, os cuidados para a gente de repente não pegar aquela faca caindo, aquela empresa que só está desmoronando em valor e aí o dividend yield cresce simplesmente porque o preço da ação está desmoronando, você deve estar se perguntando, tá bom, Arraes, mas como que eu monto então uma estratégia de dividendos? Aí que cabe aqui um certo alerta. Eu, Felipe Arraes, não acredito que focar em dividendos seja a melhor estratégia. Eu entendo que por algum motivo, e aí talvez não é nem tema para esse vídeo, que os brasileiros amam essa questão do dividendo. Basta ver que foi uma batalha para a gente conseguir atrair investidores para a bolsa e surge os fundos imobiliários e rapidamente o número de investidores em fundos imobiliários ultrapassou o número de investidores, pessoa física em bolsa. Tem a questão da paixão por investimento em imóveis, mas tem muito a questão desse dividendo recorrente. Eu gosto de pensar no conceito de total return. Não olhar só o que eu estou recebendo no formato de dividendos, mas considerar também a performance da ação em si. Porque ao longo do tempo, o que vai contar para o meu bolso é a somatória desses dois efeitos. O que a ação se valorizou, né, é o ganho de capital e os proventos recebidos, né? Você tem que olhar o pacote completo. O que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que mais vale a pena você cuidar para crescer o bolo como um todo, do que você olhar simplesmente para uma variável que é do dividendo. E eu vou explicar o porquê eu tenho essa opinião. Nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, os dividendos corporativos são tributados em 30%. Então eles tomam uma baita de uma mordida. Além disso, como a gente está falando de um país nos Estados Unidos, né, que tem taxas de juros estruturalmente mais baixas do que as taxas de juros no Brasil, dificilmente a gente vai conseguir 2 dígitos de dividend yield para um ativo com muita qualidade que não nos ofereça tantos riscos, né? No Brasil você monta uma boa carteira de fundo imobiliário e não é uma aberração você conquistar ali uma carteira de ações ou de fundos imobiliários que
entregue 2 dígitos de dividendo. Aqui até é factível. Lá fora não é factível sem muito risco, por conta justamente desses patamares de juros estruturalmente mais comportados. Então veja, será que faz sentido eu focar em uma estratégia que vai me pagar valores nominais menores do que eu obtenho aqui no Brasil, e além disso eu estou focando numa fonte de retornos que toma uma mordida de 30%, já que o imposto lá fora é tributado. Justamente por isso, até mesmo lá nos Estados Unidos, quem trabalha com gestão de fortunas e tem um cliente que tem necessidades de utilizar anualmente parte dos recursos que ele tem investido, normalmente se faz uma estratégia de retiradas programadas. Eu não estou focando no dividendo, eu estou focando no maior total return possível, que é esse retorno completo, que considera também a valorização do ativo. Então eu vou focar em crescer o bolo e eu vou planejar um tamanho de fatia que eu possa resgatar para aí sim utilizar. Arraiz, mas eu gosto do dividendo para reinvestir. Poxa, se você pega o dividendo com a finalidade de reinvestir, você está buscando crescimento patrimonial. Talvez fosse mais eficiente se você não focasse em dividendo e focasse em investir em ativos que têm um maior potencial de crescimento e valorização à frente. Porque senão você vai botar energia novamente, como eu falei, vai montar uma carteira que paga muito dividendo e esse dividendo toma uma baita mordida de 30%. Raiz, mas se eu fizer essas retiradas anuais, eu vou pagar imposto quando eu fizer esses resgates. Correto. Entretanto, o imposto que a gente paga sobre o crescimento de patrimônio é um imposto de 15%. Então, eu vou ser menos tributado em fazer essas retiradas programadas do que focar em uma carteira onde a maior parte do retorno vem através de dividendos que tomam mordida de 30%. Eu não queria de jeito nenhum frustrar as suas expectativas. Entretanto, como o nosso compromisso aqui na Finclass é com a verdade e com as melhores estratégias para os investidores brasileiros, cabe a mim como profissional apresentar a realidade como ela é. Não acho que é muito eficiente a gente focar em estratégia de dividendos em dólar. E eu acho que existem outras maneiras de atingir esse objetivo de ter uma renda disponível. Vamos pensar aqui no caso de alguém que precisa dessa renda em dólar. Poxa, eu tenho um filho que estuda no exterior, então ter uma carteira que vai gerando proventos é muito bom para mim, porque aí eu pego esse pinga-pinga e eu pago a mensalidade em dólar lá da faculdade do meu filho. Perfeito, você só vai alterar essa estratégia. Ao invés de usar o recurso do dividendo, você vai fazer resgates programados e aí com esse resgate programado você vai quitar ali as parcelas da faculdade do seu filho ou qualquer outra necessidade em dólar que você tenha. Pode ser até para você viajar para o exterior e utilizar esse dinheiro. Pode resgatar um pedacinho para utilizar na sua viagem. Só é importante que a gente faça isso de uma maneira pensada, porque se eu faço ali resgates muito grandes, eu começo a encolher o meu patrimônio no tempo. Então, o ideal é que a gente construa uma carteira que seja rentável e que a gente vá usufruindo o suficiente para atender as minhas necessidades, mas sem diminuir muito o principal que eu já tenho investido. Sei lá, eu tenho 100 mil dólares investidos no exterior e aí para minha necessidade eu preciso tirar 10 mil dólares por mês. Poxa, as coisas não conversam. Se eu tenho 100 mil investidos e eu preciso usar 10 mil dólares por mês, eu vou secar esse patrimônio em 10 meses. Então, mesmo que essa carteira seja extremamente rentável, dificilmente, ou eu não vou dizer que é impossível, né? Porque nessa vida, né, é difícil falar que alguma coisa é impossível, mas é muito improvável que a rentabilidade da minha carteira seja maior do que 10% ao mês, para que eu consiga fazer com que a carteira não diminua de valor por conta dos resgates que eu estou fazendo ao longo do tempo. Não é uma ciência exata, existem diversos estudos que propõem estratégias, inclusive eu posso voltar aqui para falar mais especificamente de algumas dessas estratégias. Uma que eu gosto muito é uma estratégia que se chama Guiton-Klinger, que é o sobrenome do especialista que criou a estratégia. E de maneira resumida, você estipula uma taxa de resgate que geralmente começa em 4% do tamanho do seu patrimônio e você vai fazendo ajustes no tamanho dessa taxa de acordo com a rentabilidade que você teve na carteira. Então, você teve um ano com rentabilidade positiva, você pode aumentar
um pouquinho o valor da sua retirada no ano que vem. Rentabilidade negativa, eu não cresço o tamanho da minha retirada. Ela é complexa, difícil de entender e por isso eu deixo aberto aqui esse convite. Se você quiser que eu volte aqui para explicar a estratégia de Guiton-Klinger ou outras estratégias de retiradas programadas, manda uma mensagem aqui nos comentários dizendo que você tem interesse neste tema e vai ser o maior prazer voltar aqui para explicar todos os detalhes. Então, como eu já estou prometendo aqui vídeos futuros sobre temas relacionados a investimentos internacionais, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você se inscreva aqui no canal da Finclass agora mesmo, para que quando um vídeo novo sair do forno fresquinho, você receba essa notificação. Então não perde tempo, já se inscreve, deixa o seu like no vídeo e ativa o sininho para você receber essas notificações toda vez que tiver conteúdo novo aqui na plataforma da Finclass. Mas me fala aí, você gostava da ideia da estratégia de dividendos? O vídeo de hoje mudou a sua cabeça ou você continua confiante na estratégia que você seguia? Conta aqui nos comentários, vamos debater, vamos conversar. É sempre um prazer, eu dou sempre uma olhadinha também no que vocês comentam, porque isso traz muitos insights para vídeos futuros. Vou ficando por aqui, deixo aqui meu grande abraço a todos e a gente volta muito em breve com mais conteúdos pertinentes sobre mercado financeiro. Até mais, pessoal!